Cristo. Sexta-feira da paixão e morte de Cristo. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Deu a sua vida por nós, para que tivéssemos a vida eterna. O dia de hoje é de penitência e de tristeza, porque Cristo morreu. Hoje, toda a igreja, isto é, todos nós cristãos, que formamos o povo de Deus, lamentamos o que já fora dito por São João Evangelista no início do seu evangelho. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Nós rejeitamos Jesus quando preferimos o pecado. Hoje, com toda a igreja, nós celebramos a Páscoa da cruz, isto é, a vitória do amor e a glória daquele que se fez por nós obediente até a morte e morte de cruz. No esplendor dessa paixão, recebemos a força de Deus para sermos fiéis à nossa missão, confiantes no poder de Jesus crucificado. Hoje, segundo a antiguíssima tradição, a igreja não celebra os sacramentos. Não há celebração da Santa Missa. As cerimônias de hoje contam de 4 partes: celebração da Palavra de Deus, oração universal, adoração do Cristo na cruz e a comunhão eucarística. O templo de Deus está despojado de todo ornamento, porque Jesus morreu. O altar, sem toalhas, sem crucifixos, sem as velas. O sacrário está vazio e aberto. Tudo deixa transparecer luto e tristeza ante a morte de Cristo. Os sacerdotes apresentam revestido de estola vermelha para nos lembrar do sangue de Cristo derramado na cruz, pela nossa redenção, para o perdão dos nossos pecados. Prostração. Começam as cerimônias com a prostração dos sacerdotes antes do altar de Deus, para expressar o aniquilamento e humilhação da igreja antes do acontecimento horrível da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o sacerdote reza por todo o povo, pedindo a Deus a sua misericórdia pelos pecados que cometemos, e que Deus, a todos, nos santifique pela sua proteção. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão transfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor?
Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado com o malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de favor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me
esqueceram como morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai-me serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te
obedeceu até a morte. Humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo, obediente. Salve, o amor onipotente, que se entregou à cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cidrom. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. E eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que só um morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo. Disseram-lhe:
Não és tu também um dos discípulos dele? Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? E eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram a coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilato disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilato disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia,
Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu.
Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. Então, uma breve reflexão desse momento que acabamos de vivenciar na liturgia da igreja, que atualiza a vida do Senhor e nessa semana a sua paixão e hoje a sua morte. Então é o dia fúnebre da igreja, porque é a morte do seu Senhor. E como escutamos a narrativa desse acontecimento de ontem e de hoje, toda vez que celebramos a vida do Senhor, estamos atualizando e Ele mesmo se faz real presença em tudo que a igreja celebra na Sagrada Liturgia. Então hoje o Senhor acabou de morrer por nós. Morreu como servo obediente. Profeta Isaías, na primeira leitura, já tinha profetizado desse servo, esse servo que vinha da parte de Deus e que seria o obediente a Deus e que ia sofrer muito, mas ia ficar obediente. E por causa da sua obediência, foi capaz e é capaz de salvar. Então essa profecia também se cumpre hoje. Também a leitura do Novo Testamento diz que esse Jesus, servo obediente, esse Jesus que acabou de morrer por nós, esse Jesus se tornou o sumo sacerdote eminente, ou seja, que aparece instantaneamente, potencialmente, realmente, que entrou no céu, é o Filho de Deus. Por isso, recomenda que permaneçamos firmes na fé que professamos, permaneçamos firmes na fé em Jesus, que morreu por nós, e o temos como nosso Salvador e como nosso sumo e eterno sacerdote. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. O trono da graça hoje é a cruz. Foi esse trono que Jesus morreu, foi nesse trono que Jesus morreu por nós hoje, pela humanidade inteira hoje. E o trono da graça e a cruz de Cristo é favorável para todo aquele que se aproxima com confiança e vai conseguir misericórdia, alcançar perdão, graça, auxílio nos momentos oportunos da vida. Quantos momentos oportunos que
que a gente passa e precisa se aproximar muito do trono do Senhor, pois dele sempre vamos precisar para a nossa vida neste mundo e para a nossa salvação. A consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, a consumação da vida de Jesus, toda a sua entrega, toda a sua obediência, a sua morte, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Procuremos obedecer a Jesus, porque nele está a nossa salvação. Assim seja. Amém. Oração universal. É o momento da grande oração universal da Igreja, que remota ainda os primeiros séculos do cristianismo. Nessa sexta-feira da Paixão, a Igreja dirige a Deus 10 orações pelas necessidades mais prementes do mundo. Em toda parte do mundo católico, nas basílicas, nas catedrais, nas igrejas de matriz, essas orações são dirigidas a Deus. Para todos nós, este momento é verdadeiramente muito sagrado, porque é de profunda comunicação com Deus, com a mente e o coração. Acompanhemos esta oração universal da Igreja. Pela Santa Igreja, oremos, irmãs e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa Igreja a todos os povos, revelai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, e conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categoria de fiéis. Oremos pelo nosso bispo, Dom Francisco Lucena, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos,
para que, renascido pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor, nosso Deus, se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em nosso coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o Espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por todos os que sofrem provações, oremos. Irmãos e irmãs, a Deus Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças, afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transuentes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. E nesta oração, a igreja hoje pede que a gente inclua pelos que estão sofrendo com essa pandemia do Covid-19, do coronavírus. Então, vamos incluir também nessa última oração universal por toda a humanidade que vem nessa batalha e que vem chorando também as vítimas deste vírus que está a se alastrar. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós
as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, especialmente os que estão na batalha contra este vírus maldito que está na humanidade, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Adoração de Cristo na cruz. Terminada a oração universal, procede-se a adoração de Cristo na cruz. A Igreja, desde os primeiros séculos, sempre teve uma veneração especial pela cruz de Cristo. Para os judeus, a cruz era um objeto de infâmia, porque nela eram mortos os piores criminosos. Mas Cristo santificou a cruz com sua morte, tanto que São Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Na tradição da Igreja, a cruz passou a ser um sinal santo da nossa redenção. A cruz tornou-se o altar da imolação de Cristo pela vida do mundo. Disse Jesus a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha vida eterna. Portanto, a cruz tornou-se instrumento de salvação por Jesus Cristo. A imagem de Jesus crucificado, envolta em um véu vermelho, para nos lembrar o sangue de Cristo, derramado pela nossa salvação. É conduzida pela nave da Igreja, para que todos contemplem e adorem quem morreu por nós na cruz. Como João Batista apresentou Jesus às multidões como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim também hoje a Igreja apresenta a todo o mundo católico o lenho da cruz, de onde pendeu a nossa salvação. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos.
Deus Pai, nós vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Estende as mãos sobre o povo, menciona a morte e a ressurreição de Jesus. Pedid a Deus que venha o seu perdão, seja o seu consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, e hoje, meditando a sua morte, ousamos rezar ao Pai do céu, como o próprio Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salva. Que o corpo de Cristo nos prepare para a vida eterna. Amém. Amém. Canto de comunhão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguires meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
feridos por cravos e espinhos, chagado por meus pecados. Sou eu com a lança na mão, o soldado que feriu seu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu, o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano, e por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão, e por amor tomou meus pecados e me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão, e por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Também vamos rezar a Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, neste dia da sua dor maior, de ver seu filho morrer na cruz. Quarta-feira contemplamos a cena do encontro
dela com o filho na via sacra, na via cruz, no caminho do Calvário. E hoje, aos pés da cruz, ela chora suas últimas lágrimas pelo filho morto na cruz. Diga comigo: Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe soberana, Mãe soberana, Mãe das dores, Mãe das dores, de hoje para sempre, E hoje para sempre, eu me entrego a vós, eu me entrego a vós, como filho e servo, como filha e serva, consagro ao vosso santo serviço consagro ao vosso santo serviço a minha alma, a minha alma, meu corpo o meu corpo e tudo que me pertence. e tudo que me pertence. Abençoa minha família, Abençoa a minha família, meus trabalhos, meus trabalhos, meus estudos, meus estudos, meus haveres. meus haveres. Sede minha protetora nesta vida Sede minha protetora nesta vida e conduzi-me ao céu e conduzir-me ao céu para viver com teu filho para viver com teu filho por toda a eternidade. por toda a eternidade. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. descanso eterno dá-lhe, Senhor. A luz perpétua, o Que os resplendor. nossos irmãos e irmãs falecidos pela misericórdia de Deus e nossas preces descansem em paz. Amém. Então, antes da gente fazer a oração sobre o povo que está em casa nos assistindo e também nos escutando pela Rádio Liberdade FM, nós vamos avisar que a gente vai sair com a procissão automotiva, com o esquife do Senhor Morto e com o andor de Nossa Senhora das Dores pelas ruas da cidade. Infelizmente não dá para passar em todas as ruas, nem na maioria das ruas, mas a gente vai passar na maioria das comunidades com o carro ornamentado nesse dia tão sacro para a igreja e para o mundo, para todas as pessoas da comunidade. Então, quando o carro passar com os andores, aí vocês fiquem nas portas, fiquem nas calçadas, para contemplar tão grande acontecimento. E nós vamos passar aqui na Rua da Banana, vamos subir pela Rua da Pista, descer pela Capela de São Francisco, descer para a comunidade Barão de Itambé, subir pela comunidade Nossa Senhora do Carmo, ir para o Ferreiros Novo, na rua central do Ferreiros Novo, descer aqui na Rua São José, passar aqui no Arthur Tavares até o cemitério e voltar para a Igreja Matriz. Amanhã à noite teremos a grande celebração, na esperança, a celebração da vigília do Sábado Santo, que celebra a luz, a água, a ressurreição de Jesus. Então amanhã também prepare água em casa e uma vela, faça seu altar, como a gente está vendo as pessoas postando, e está muito sacro, graças a Deus, está em sintonia com o mistério celebrado, as pessoas fazendo seus gestos em casa, colocando ali a imagem, colocou os ramos, coloca a cruz. Cada celebração tem seus símbolos que diz muito e que nos introduz na oração. Então faça também na sua casa. Agradecemos a toda a equipe de celebração que fez esse acontecimento hoje da liturgia, a morte do Senhor, a Pascom e a Rádio Liberdade FM. Oração sobre o povo que está aqui na Igreja Matriz, a equipe de celebração, e sobre todas as pessoas que estão em suas casas neste momento. Receba esta oração especial deste dia. Oremos. Que a vossa bênção, ó Deus,
desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte de vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim a gente encerra por aqui a celebração de hoje e vamos passar nesse momento nas ruas.